Aqui aos nossos integrantes da mesa, nós ajustamos previamente que as apresentações terão tempo de 15 minutos e para que nós possamos ter tanto a afluência regular do evento na próxima mesa, que está programado para o auditório, e também a participação daqueles que aqui vieram assistir. Compõe essa mesa o professor Luiz Alfredo Cienza, que é auditor fiscal do trabalho na área de saúde e segurança do trabalho da SRT Rio Grande do Sul, professor da URGS, do Departamento de Medicina Social, professor Luiz Alfredo está aqui à minha esquerda, professora Ludmila Costec Abílio, que é doutora em Ciências Sociais pela Unicamp, fez pesquisa pós-doutoral na FEA-USP sobre a nova classe média brasileira, é pesquisadora do CESIT na Unicamp, e atualmente pesquisa os temas relacionados à uberização do trabalho. Professor Hildeberto Muniz, é docente do Departamento de Saúde Pública da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, e atualmente conduz pesquisas a respeito de acidentes de trabalho e saúde do trabalhador. E o professor Thomas Coutreau, que é economista estatístico do Ministério do Trabalho da França, coordenador de pesquisas em temas de trabalho e saúde. Eu, de imediato, passo a palavra ao professor Luiz Alfredo Cienza para que faça a sua apresentação. Podemos sair? Claro. Tá bem. Bom dia a todos. Primeiro, agradecendo ao convite da organização, Vitor e demais colegas. O tema é muito amplo. Nós combinamos aqui tentar sintetizar algumas falas para que a gente possa deixar maior tempo para o debate e para a participação de vocês. Acidentes de trabalho. É impossível a gente discutir o tema, discutir adoecimento, se não pensarmos em seus determinantes e contextos. Evidentemente que uma fala de 15, 20 minutos a gente não vai conseguir isso. Pode passar. Então, eu preferi focar mais a questão do nosso contexto, né? Pessoal, é impossível a gente falar em saúde, segurança, integridade das pessoas, se a gente não articular com o que estamos vivendo hoje, né? Há uma série de iniciativas, eu acho que foi ontem, foi a Lidiane que falou lá, inanição, né? Tivemos uma transmissão de pensamento, usei a mesma expressão, né? O valor trabalho, ao longo desses últimos anos, está sendo desconstruído, está sendo retirado das ponderações acerca da nossa economia, acerca da nossa sociedade. Esse é um processo mais ou menos longo, não começou agora, né, neste governo, começou lá na era Collor, era FHC, passou pela famosa radical reforma trabalhista do senhor Temer. Esta reforma foi fundamental para as questões de saúde e segurança, porque ela impactou um fator que está intimamente relacionado com a acidentalidade e com a morbidade no trabalho, que é a questão da forma de contratação das pessoas. Então, se as pessoas são contratadas a título precário, espera-se que essa população sofra muito mais acidentes, seja colocado mais em risco que outras populações contratadas da forma usual. Então, quando a gente fala em saúde e segurança, a gente não pode ficar restrito à questão do momento atual, né? Isso é um processo que, ao longo dos anos, tem se desenhado cada vez mais drasticamente. Hoje, estava lendo as notícias, tem uma deputada do PSL que está ardeando e tal, que vai apresentar um novo processo de modificação do que ainda resta da nossa CLT, né? Evidentemente que agora, neste novo governo, com características ultraliberais, esse ataque tem sido mais constante e mais radical. Começando pela destruição, não de um prédio, né, que é o Ministério do Trabalho, mas pela destruição dos seus símbolos, que são intimamente ligados ao imaginário do povo, ao imaginário da nossa população. Então, quando a MP 881, que é uma macro-reforma, né, alguns chamam de mini-reforma trabalhista e tal, mas, na verdade, ela é muito mais radical que isso. Quando ela ataca a velha carteirinha na CTPS azulzinha, dizendo que vai ser transformada num sistema eletrônico, isso, evidentemente, não é uma decisão administrativa, não é uma consequência da digitalização da nossa vida e das nossas ligações com o mundo real, né? Isso, na verdade, faz parte de um projeto maior,
que é destruir os símbolos, né? Destruir tudo aquilo que liga as pessoas ao valor trabalho. Pode passar. Eu tenho falado bastante da 881, porque ela usa uma palavrinha que todo mundo acha muito linda, bonita, né? Liberdade. Mas, na verdade, ela é muito mais radical no retrocesso de direitos sociais do que qualquer outra iniciativa anterior, porque ela trabalha com princípios, princípios que vão reger a regulação do Estado na questão trabalho, na questão meio ambiente, nas questões sanitárias, especialmente. Pode passar. Há uma interpretação, uma submissão interpretativa de todos os demais valores, né, que são extremamente importantes, ao econômico. Então, se a gente lê os primeiros artigos, parecem enunciados, né, diretrizes gerais, mas, na verdade, eles podem ser transformados em fissuras que talvez sejam evocadas em algum momento, agora, a partir da sua sanção, né, para que haja mais debilidade nesse sistema de proteção ao trabalho, mais debilidade na questão da regulação do trabalho. Pode passar. Só para vocês terem uma ideia na questão, né, o Estado minimalista, isso aqui, o artigo 3º tem vários incisos, todos que podem intuir, né, interpretações que são danosas para a regulação do Estado no trabalho e nas questões de saúde e segurança. Um itemzinho lá, um inciso, primeira visita fiscalizatória para fins orientadores e não punitivos. Ou seja, aquilo que já é difícil, o Estado comparecer no local de trabalho, né, pelo número diminuto de auditores, pela questão dos focos que são completamente fora daquilo que os trabalhadores realmente precisam e necessitam. Além disso, o auditor vai ter sempre que ter uma versão orientativa, né, uma versão não punitiva. Pode passar. Já falei da carteira de trabalho, né, na era dos algoritmos, da invasão de privacidade projetada e planejada, a nossa CTPS, a velha azulzinha, como auditor fiscal, talvez seja o documento que eu mais tive contato na minha vida, né? Aquilo é a história das pessoas, mas é mais do que isso, né? Aquilo, o orgulho que a pessoa sente quando leva lá num plantão, nos mostra, a carteira, doutor, os homens assinaram e tal. Isso tem uma simbologia muito maior que está sendo destruída, né, por essas propostas ultraliberais e que vão impactar, inclusive, as questões de saúde e segurança, né? Então, mais do que simplesmente uma medida administrativa, a gente está diante da destruição de todo o símbolo que se relaciona com o valor trabalho. Pode passar. Algumas desconstruções expressas, né, nós trabalhamos aqui com a questão da acidentalidade, os colegas auditores aqui presentes trabalham com a questão dos acidentes de trabalho. Pessoal, dificilmente a gente não consegue desvincular a questão dos fatores que levaram ao acidente da questão da jornada das pessoas. Geralmente está relacionada com uma submissão a jornadas extenuantes, jornadas excessivas, a questão do domingo, né, que agora querem ressuscitar na Câmara novamente, né? Então, essa proposta, né, por enquanto, o projeto de conversão da MP, ela fez um corte maior naquela contingente populacional de trabalhadores que não vão ter nenhum tipo de controle da sua jornada, né? Antes era 10 empresas, estabelecimentos com até 10 trabalhadores, agora passou para 20. Parece pouquinho, né? Mas o grosso do trabalho assalariado brasileiro está nessa população. Então, a maioria das pessoas que são trabalhadoras hoje, trabalhadores formais, eles não vão ter nenhum tipo de controle da sua jornada. Evidentemente que nós não estamos no patamar da negociação direta, né, de peito aberto entre uma pessoa, num cenário de desemprego e de subemprego, possa negociar isso com o patrão, né? Um outro inciso lá extremamente perigoso é a questão do ponto por exceção. Como auditor, alguns aninhos na área, né, geralmente ponto por exceção estava associado com a fraude, né? Era simplesmente fraude,
consensuada, entre aspas, entre trabalhadores e o pessoal que faz o controle desse sistema, para não pagar hora extra, né, para chutar as horas que ele trabalhou a mais num futuro bem longe. Né? Então, pessoal, pode passar, esse tipo de iniciativa acaba com um estatuto que é fundamental para as questões de saúde e segurança, que é o controle da jornada das pessoas. Afirmar que isso tem caráter voluntário na hora da admissão das pessoas é uma piada. Né? Ninguém, na hora da admissão, precisando do emprego, vai dizer, não, eu não aceito, ponto por exceção. Então, assim, há muita coisa por trás dessa MP que fragiliza a regulação do Estado nas questões de saúde e segurança. Inibição dos postos de trabalho, né, extrapolação da jornada como rotina, pode passar. Então, jornada é um reconhecido atributo de saúde e segurança, né? Pessoas mais vulneráveis a acidentes típicos, vinculação entre adoecimentos. Pode passar. Então, assim, se uma pessoa vai operar uma máquina e ela está trabalhando 10, 12 horas por dia, né, e a nossa rotina são máquinas, né, o nosso parque industrial é velho, antigo, né? Então, as máquinas que a interface das pessoas com as máquinas, geralmente é uma interface perigosa. Então, esse cidadão estava trabalhando numa máquina no setor de fundição, fazendo as matrizes, né? Numa máquina completamente sem proteção, que vai exigir que ele mantenha o seu estado de vigilância e percepção dos riscos de uma forma muito aguda. Do contrário, ele vai se acidentar. Né? Pode passar. Mesma coisa para as pessoas que trabalham expostas a quem a gente chama de agentes ambientais, né? Agentes químicos, físicos e biológicos. Evidentemente, com uma jornada maior tempo de exposição, maior dose interna de qualquer toxicante. Então, a jornada está intimamente ligada com a questão do futuro adoecimento dessa pessoa também. Né? Pode passar. Agora, a gente vive um momento de suposta nova regulamentação. Né? O pessoal está mexendo nas tais NRs. NRs, pessoal, são pontes para o mundo real. Né? Lá tem uma disposição constitucional, uma disposição em lei ordinária. Aquilo que torna aquela ideia viável no mundo real das pessoas está jogada nas tais normas, né? Normas regulamentadoras. A intenção do atual governo é clara. Né? Fazia muito tempo que eu não via um presidente da República, né, participando de alguma coisa relacionada à norma regulamentadora de saúde e segurança. Estava todo o staff governamental lá, todo o staff. Isso é o quê, pessoal? É um sinal político. Né? É um sinal que essa é uma opção do mais alto escalão de governo. Né? Pode passar. Este processo está sendo feito agora, nesse momento, né? E ele tem várias premissas que condicionam a gente ter um produto ruim. Né? Entre elas, a primeira coisa foi nominá-las como bizantinas. Né? Essas normas não foram acordadas, não são tripartites, né? A assinatura do patrão não está ali em todas elas. Tá, né? Como é que podem ser bizantinas ou hostis às empresas? Afirmá-las como fontes primárias de gastos, 60 e tantos bilhões em 10 anos serão economizados, segundo o governo. Isso é quase um montante que talvez, né, as melhores estimativas, ou algumas estimativas, apontam para o que a sociedade gasta por ano pela questão acidentária e pela questão do adoecimento. Né? Celeridade incompatível com bem a tutelar, também já foi falado. Né? A gente não consegue fazer essas coisas rapidinho, pessoal, porque uma vírgulazinha, uma expressão mal colocada, ela derruba todo o caráter, pode derrubar todo o caráter protetivo da norma. Instituto Trabalho Digno, a Ana Mater, a Associação Nacional do Ministério Público, dezenas de sindicatos centrais assinaram um manifesto em defesa dessas normas, porque compreenderam que nós estamos num momento bastante crítico para as questões de saúde e segurança. Que coincidência, né, pessoal? A reforma radical do governo Temer na CLT foi, entre a sua proposta e a sua sanção presidencial, transcorreram quantos meses? Né? 6, 7, 8 meses, né? Para uma
reforma extremamente radical. Agora, na questão das NRs, nesse processo anômalo, também o pessoal tem pressinha. Né? Isso não é coincidência, pessoal, isso não é coincidência. Né? Isto é uma estratégia que desabilita a oposição, desabilita as pessoas, as entidades que têm uma visão diferente, os movimentos sociais. Pode passar. Tem alguns retrocessos nas ONRs já publicadas. Eu vou só citar a questão do direito de recusa do trabalhador, morreu na nova NR1. Tá lá nominal, mas a prática vai ser impossível aplicar. A questão da nova NR12, que é a de máquinas e equipamentos, ela vincula toda ela à segurança da máquina. Esquece que tem gente operando a máquina. O importante é a interface humana. É aquele cidadão que opera, aquele cidadão que faz a manutenção. Este é o cara que deve ser protegido, não a máquina. Né? Todo o conceito dela é um conceito, né, de proteção do equipamento inumano. Está fora. Né? Minha amiga Ivone cunhou uma expressão bem legal. Né? Ela tem uma vacina também. Máquinas certificadas pelo Inmetro não precisam cumprir a NR12. Uau! Né? Vocês imaginam a porta que isso pode significar para aberrações futuras. Pode passar. O mais cruel paradigma é a proposta quando o Estado consegue chegar antes que o acidente aconteça, o que é raro, tá, pessoal? Que é muito difícil, né? Pelo número de editores, pelo nosso foco, etc. O governo está destruindo o paradigma que permite o auditor, que permite a fiscalização, que permite o Estado parar uma atividade de alto risco. Foram criado um monstrengo, né? Pode passar, com publicação bem próxima, que utiliza matrizes de risco, que é um outro conceito, que não é um conceito de lei, é um conceito de gerenciamento, de gestão, pode ser empregado indiretamente em atividades internas das empresas, mas não está presente na legislação mundial de nenhum país. Tem um guia de aplicação que fala da questão dos comprovados carcinógenos, da sua aplicação para a questão do adoecimento. Diz que deve ser considerado o efeito à saúde mais previsível. Ora, eu mais um colega, interditamos uma fábrica que expunha 1.500 trabalhadores ao formaldeído, que é um carcinogênico confirmado, né, pelo IARC, grupo 1. Com esse dispositivo, né, a gente não vai conseguir fazer qualquer interdição, porque o efeito esperado é a irritação nos olhos e no trato respiratório superior, né, o efeito mais previsível, mais esperado. Então, para concluir, pessoal, a gente podia conversar um pouquinho mais, né, mas, assim, o momento que a gente vive é um momento bastante crítico para a regulação de qualquer coisa relacionada ao valor trabalho. Para a saúde e segurança, e eu, nesses anos todos, nunca imaginei que o pessoal teria essa audácia, né? Porque saúde e segurança são bens para mim, para vocês, né? Pode discutir, tirar a segurança ou tirar a saúde de uma pessoa. Eu nunca achei que o pessoal teria essa audácia. Tiveram, né? Está em andamento um processo que retira o Estado ou minimiza a ação do Estado nas questões, na regulação de saúde e segurança. Cabe a nós, né, como entidades, movimento social, profissionais, servidores, se posicionar em relação a isso. Né? Nós, através de algumas das nossas representações, nós já nos posicionamos. A gente espera que todos vocês também se posicionem. Obrigado. Bom, de imediato, então, eu passo a palavra à professora Ludmila Bilho, para que faça a sua apresentação. Bom dia a todos e todas. Queria cumprimentar os colegas, agradecer ao professor Vitor Figueiras pela oportunidade de estar nessa mesa, debatendo essas questões tão fundamentais, né, nesse momento, como o Luiz nos mostra, né, de um total massacre aos direitos, às proteções, às garantias dos trabalhadores e trabalhadoras, quando o Estado passa
né, se sempre essa relação entre capital e trabalho, a mediação do Estado sempre é uma mediação complicada, né, porque representa interesses do capital, agora o Estado muda totalmente a sua natureza e se apresenta firmemente como um defensor do capital e uma transformação, uma redução dos trabalhadores a meros fatores de produção, né? Quando a gente vê que é possível eliminar as normas que garantem a saúde, a segurança do trabalhador, é isso que está em jogo, né? Você para de conceber o trabalhador como uma pessoa portadora de dignidade, de direito a uma boa vida, etc., mínimas normas de segurança e saúde, e passa a concebê-lo como um fator a ser utilizado na produção, né? E eu vou falar um pouco aqui, muito rapidamente, sobre isso que eu venho pesquisando, né, e chamo, entre outras pessoas, de uberização do trabalho, né, pensando como uma tendência que atravessa o mercado de trabalho globalmente, né, de alto a baixo, mas com as suas especificidades periféricas, especialmente, né, e como isso casa muito com esse momento de eliminação de direito. Talvez a gente possa compreender o Brasil como uma espécie de laboratório, né? Estava falando ontem, assim como a gente fala do Chile, né, nos anos 70 como laboratório do neoliberalismo, acho que nós vamos, daqui a uns anos, falar do Brasil como essa nova fase, né, e esse grande campo de experimentação de todas essas formas de reconfigurar e atacar mais ainda os trabalhadores. Então, a uberização ela casa muito bem, infelizmente, com esse processo todo de eliminação de direitos, de normas protetoras, etc., né? Porque a gente passa, vamos dizer assim, a um novo estágio da flexibilização do trabalho, onde é possível você reduzir o trabalhador a um mero fator de produção, de fato, que passa a ser inteiramente responsável pela sua própria administração, pela sua própria reprodução, né, desprovido de qualquer garantia, de qualquer direito, de qualquer proteção social, né, um autogerente de si. Eu gosto estou tentando cada vez menos falar em empreendedor, né, não é uma questão de empreendedorismo, é uma questão de ser um bom gerente de si próprio, né, mas que permanece inteiramente subordinado, mas são novas formas de subordinação que estão operando aí. E eu acho que a gente tem que pensar na uberização como algo que não começou com o Uber, né? A empresa Uber deu visibilidade, tornou isso um fenômeno social. A gente tem hoje de mais de 600 mil motoristas no Brasil, né? Entre motoboys e várias outras atividades que estão se uberizando. Então, a gente não pode achar que isso começou com a Uber e talvez nem vincular isso tão fortemente à questão da plataforma digital. Quer dizer, as plataformas digitais elas vão dar uma materialidade a um processo que está em curso há décadas no mundo do trabalho, né? Que é essa possibilidade o quê? De você estabelecer novas formas de controle, gerenciamento, né, e organização do trabalho, onde você transfere para o trabalhador parte da responsabilidade sobre o gerenciamento de si, né, e o mantém subordinado. Então, pensando na questão da saúde, a gente sabe, nessas décadas de flexibilização, né, como nós, obrigatoriamente, temos que entender como a saúde está inteiramente relacionada com as formas de gestão do trabalho, né? Então, não é apenas... É claro, tem toda essa questão formalizada quais são as normas de segurança, como o trabalho deve ser regulado, fiscalizado, mas existe uma dimensão da saúde e da integridade do trabalhador que ela não é muito mensurável ou controlável, ela está em disputa permanentemente, né? E com a flexibilização do trabalho, a saúde se torna mais um elemento da gestão, né? Então, a gente vê as formas de adoecimento contemporâneas, burnout, formas de depressão, síndrome do pânico, muito associadas ao adoecimento psíquico, né? Como elas estão inteiramente ligadas com esse processo de flexibilização do trabalho, onde o trabalhador é cada vez mais responsabilizado pela sua própria sobrevivência num mundo
altamente competitivo, né, com regras altamente cambiantes, né, onde as coisas não estão claras, onde ele é demandada uma polivalência desse trabalhador, cada vez mais ele tem que se engajar em diversas atividades, formas de intensificação do trabalho, formas de extensão do tempo de trabalho, né? Tudo isso tem a ver com a saúde e é uma dimensão muito complicada, né? De quais são os limites disso. Por exemplo, se a gente olha as greves dos... Já estou desviando do tema, eu tenho que voltar, porque eu tenho pouco tempo. Mas, se a gente olha a greve dos bancários, por exemplo, hoje em dia, parte da pauta, né, tem a ver com a saúde. Quais são os limites? Até onde o meu gerente pode me mandar mensagem, formas de assédio no trabalho, né? A gente sabe, eu vi um seminário dos bancários que 40% está tomando antidepressivo, né? Então, assim, isso tem a ver com as formas de gestão e organização e controle do trabalho. A uberização ela é um novo passo nisso, né? Então, se a gente olhar para essas novas formas de gestão nessas décadas, o que a gente vai ver? Na figura do home office, na figura da globalização das cadeias produtivas, né? O que a gente vê? Que é possível você dispersar o trabalho e centralizar e manter cada vez mais o controle sobre ele, né? Eu gosto muito de dar o exemplo da Zara. Você tem a cadeia global da Zara no mundo, né? A Zara não detém uma fábrica, ela não detém uma loja, ela não faz a distribuição, e você chega lá nas formas de trabalho análogas à escravidão, né? Mas tudo está inteiramente subordinado ao controle da Zara. Sai a roupa no formato, no design, no tempo, no valor determinado pela Zara, né? Isso é o que é uma enorme dispersão do trabalho, ao mesmo tempo uma centralização do controle. Um home office é a mesma coisa, né? Você dispersa, você não precisa mais ter aquele trabalhador ali permanentemente vigiado, porque o que se constatou nessas novas formas de gestão é que engajar o trabalhador no seu próprio gerenciamento, submetido a essas formas de concorrência, de desemprego, etc., é muito produtivo, né? A subjetividade do trabalhador se torna um fator de produção. Então, eu, ao mesmo tempo, mantenho esse trabalhador subordinado, mas eu não preciso estar ali controlando ele o tempo todo, né? Então, é uma dispersão do trabalho e, ao mesmo tempo, isso não significa perda de controle. A uberização ela é um novo passo nessa história, né? Então, você passa a ter o quê? Uma multidão de trabalhadores, né, totalmente desprovidos de direitos, garantias. A gente está em uma batalha jurídica até para nomear o que são esses trabalhadores, né? E trabalhadores que estão inteiramente disponíveis ao trabalho, né, e que passam a ser recrutados na exata medida das demandas do mercado, né? Então, por exemplo, é uma nova concepção do que é o tempo de trabalho e o que é a remuneração do trabalho. Se eu pego lá um motorista Uber, ele pode ficar 5 horas dentro do carro, com o aplicativo ligado, esperando uma corrida, né? Ele só será remunerado pela corrida que ele fez. Ele esteve lá 5 horas trabalhando, né? Ao mesmo tempo, é a forma mais clássica da remuneração por peça, que o Marx já falava no século XIX. Quer dizer, é uma atualização mas a gente não pode dizer que é simplesmente um retorno ao velho. Quer dizer, é uma nova forma. Por quê? Porque você hoje consegue ter uma multidão de trabalhadores disponíveis, né? E você tem meios tecnológicos para administrar o trabalho dessa multidão permanentemente. Então, você consegue mapear todo o processo de trabalho, você consegue mapear todas as demandas, você consegue estabelecer automatizadamente formas de controle e estímulo sobre a produtividade desses trabalhadores, né? Então, é uma nova forma de organização que tem a ver com isso que a gente vem chamando de crowdsourcing, né? A gente falava em outsourcing para pensar na externalização do trabalho, as formas de terceirização, e agora a gente está falando em crowdsourcing, que é a ideia do quê? Que você externaliza o trabalho, só 5 minutos, tá? Para uma multidão, né? Então, é a crowd, é o sentido da multidão, e ela funciona como multidão,
né? Então, eu preciso ter milhares de motoristas Uber ali disponíveis ao trabalho e eu conto com esse trabalho na forma de multidão, né? E, ao mesmo tempo, as empresas elas passam a se colocar como meras mediadoras entre oferta e procura, né? E nessa mediação, então, é como se elas fossem apenas detentoras da tecnologia para organizar essa distribuição, né? Mas, em realidade, elas detêm todas as regras do jogo, para além da determinação do valor do trabalho que elas estão oferecendo com a adesão dos trabalhadores, né? Mas elas detêm todas as regras, né? Então, qual a corrida, qual o valor, e, além disso, elas criam formas de bonificação, estímulos à produtividade, né? E é muito difícil a gente, vamos dizer assim, ao mesmo tempo, é muito fácil mapear isso, né? Você tem isso tudo é uma informações que estão muito claras, né? E, ao mesmo tempo, a gente está sendo desafiado a categorizar isso e entender como que essa subordinação está operando, né? E entra aí uma figura nova, que é um gerente coletivo, né? Que é a multidão de consumidores. E por que é muito importante a gente pensar nisso, né? Porque nós estamos criando formas de certificação do trabalho que passam ao largo do Estado, né? Então, como é que isso funciona? Bom, todos nós aqui que pegamos Uber, que vamos num Airbnb, etc., né? Qual a primeira coisa que a gente faz? A gente vê as avaliações, né? Por que a gente vê isso? Porque a gente já compreendeu que nós somos gerentes do trabalho e nós confiamos nesse nosso papel, né? Mas não sou eu, não é você, é a multidão, né? Então, o fluxo de avaliações vai determinando o padrão do trabalho. As regras também não estão na nossa mão, é uma coisa muito informalizada, né? A forma que você avalia se o quarto do Airbnb era bom, se o motorista, né? Mas o fluxo da multidão ele vai regulando o que é essa avaliação, né? E isso é muito interessante, primeiro, porque nós estamos executando um trabalho aí que não nos parece como trabalho, mas para a empresa nós somos eficazes gerentes, né? Nós somos capatazes ali do trabalhador permanentemente, né? E confiamos nisso. E o que isso nos mostra é uma forma de certificação e organização do trabalho que ela não passa mais pelas regulações do Estado. Então, o que está garantindo a qualidade desse trabalho é uma outra lógica que está se instaurando aí, via consumo, né? Aí, só para terminar, então, para não estourar o tempo para a gente poder debater, ao mesmo tempo que tudo isso é uma grande novidade, a gente tem que olhar para o mundo do trabalho brasileiro e entender, na verdade, que a uberização ela está fazendo uma espécie de atualização, né, e de generalização de características que são estruturais do nosso mercado de trabalho e que, ao mesmo tempo, foram permanentemente invisibilizadas, né? Eu uso muito o termo viração, que eu empresto da minha orientadora lá de mestrado, que era a professora Vera Teles, que ela usava esse termo para descrever o que era a vida na periferia, né? E eu tenho tentado usar esse termo para atualizar, para entender que a viração ela é constitutiva da trajetória ocupacional da maioria da população brasileira, né? E o que é essa viração? Bom, se você olhar a trajetória de um trabalhador, de uma mulher negra da periferia, né? A vida dela é feita de, ela vira diarista, o filho dela entra para o tráfico, é assassinado, o marido abre uma barraquinha de cachorro-quente em frente à igreja, que eles viram evangélicos. Aí a igreja arruma um trabalho de ascensorista, aí de vendedor de cachorro-quente ele vira ascensorista, na verdade ele era metalúrgico e perdeu o emprego. Eu estou descrevendo trajetórias que eu vi no campo, né? Aí vem uma ONG, dá uma capacitação de costura, essa mulher compra uma máquina, faz a oficina de costura em casa. Isso é o que a gente hoje chama de polivalência, né? Quer dizer, um autogerenciamento de si permanente. Então, é você se engajar
em várias formas de atividade que, não, na verdade, não tem uma identidade profissional retilínea, né? E é uma entrada e saída ou concomitante do mercado formal e informal. Essas nossas divisões na prática, na vida das pessoas, elas não são explicativas, elas não dão conta de mensurar a trajetória dos trabalhadores. Estou acabando. E isso, quando a gente olha hoje o motorista Uber, por que a uberização não é só sobre Uber, né? Ela nos diz respeito. Nós todos, a gente está vendo as legislações do Estado, né? São formas de promoção. A gente poderia chamar a uberização, na verdade, de um processo gigantesco de informalização do trabalho, inclusive por dentro do trabalho formal, né? O trabalho intermitente nada mais é do que isso, é você informalizar o trabalho formal, né? E continua chamando aquilo de trabalho formal, mas é um processo de informalização. Então, a gente poderia extrapolar essa ideia da plataforma digital e da uberização e entender que nós estamos vivendo um momento onde a informalização vai se tornando a regra, né? E a forma como a vida vai se constituindo nesse processo de informalização, ela é uma espécie de generalização dessas características que são estruturais, né? Que a ideia do quê? Você é um autogerente. O que essa mulher negra da periferia está fazendo? Ela é uma autogerente de si, permanente, que se engaja, que é polivalente, que garante sua sobrevivência, que se engaja em diversas formas de o que é trabalho, o que não é, coisas que nem são reconhecidas como trabalho. Isso é uma coisa que está se generalizando, né? E diz muito respeito está muito relacionado com essa questão da saúde, né, e da nossa segurança. Por exemplo, eu faço campo com os motoboys, né, e eu já faço isso há mais de 5 anos, então eu vi o processo de entrada das plataformas, né, e como isso foi alterando a vida desses trabalhadores, que eram profissionais, e vai mudando a própria caracterização, como ele se reconhece, a identidade do trabalho, a entrada de outros motoboys, a relação com o trabalho, uma concorrência que agora se organiza em novas lógicas, não é mais nas terceirizadas, né? É uma concorrência que ele não consegue nem visualizar como aquilo está operando. Aí a gente já começa a ver depressão, dor nas costas, crise de pânico, várias coisas que vão se associando a essas novas formas de organização do trabalho, né? Enfim, tentei falar muito rapidamente sobre elementos centrais, né, mas eu acho que a gente tem que entender que o Estado brasileiro, isso não é loucura, isso não é perversidade, né, é loucura, mas assim, não tem uma racionalidade aí muito clara, né, de redução do trabalhador a um fator de produção, né? E essa racionalidade, ela é esse alinhamento entre o papel do Estado, as novas tecnologias que possibilitam, de fato, essas novas formas de gestão do trabalho, né? E, além disso, uma espécie de generalização de características que a gente invisibiliza, mas que são estruturais, né? E que agora elas vamos dizer assim, se espraiar e se acentuar. É isso, grata, gente. Obrigada. Muito obrigado, professora Ludmila. Só para fazer um comentário sobre esses braços do Estado e essa intervenção do Estado, essa semana mesmo nós tivemos a decisão do STJ, né, que não tem competência trabalhista, um tribunal sem competência trabalhista, dizendo que não há um vínculo de emprego, na verdade recusando até uma relação de trabalho, lato sensu, porque a Uber seria só um aplicativo, né? Então, as faces dessa forma de intervenção. Bom, eu já de imediato passo a palavra ao professor Eudoberto Muniz para que faça também a sua apresentação. Bom dia. Inicialmente agradecer ao Vitor, aos organizadores do evento, pelo convite que me foi formulado aqui. E é um tema difícil, mas ainda bem que a gente tem ajudas aí, como essas apresentações da Ludmila, do Cienza, para nos orientar um pouco aqui. Eu primeiro queria começar lembrando que não se nasce impunemente na Paraíba, né? Hildeberto não pegou. Então, o pessoal me chama de Paraíba e as meninas podem me chamar de Pará. As meninas e os íntimos, né?
Por favor. Em relação a esse tema, eu organizei a apresentação, primeiro, destacando alguns aspectos de direitos e avanços sociais ameaçados, e vocês já tiveram uma boa leva de exemplos do que é que eu estou falando aqui no âmbito do trabalho, mas pode seguir adiante. Mas eu queria chamar a atenção de que, para introduzir essa discussão, também uma referência à construção do SUS e da saúde do trabalhador dentro do SUS, né? Como um processo social e político em que diferentes grupos da sociedade se manifestavam através de apoio, omissão, rejeição. O que a gente está vivenciando agora é um processo de mudança política radical naquilo que é o motor do direcionamento dessas transformações, né? Então, com a Constituição Federal de 88, fica consagrado a saúde como direito de todos, a ideia da universalização. Eu, ainda criança e adolescente, vivenciei muito contato com a figura do que a gente chamava indigente, né? Era o sujeito que era totalmente excluído de direitos, né? O Wanderlei Guilherme dos Santos usava a expressão, era uma cidadania regulada pelo acesso ao mercado de trabalho. Então, uma revolução no campo da saúde é essa ideia da universalização, que incluiu a saúde do trabalhador, sendo que o Ministério do Trabalho e Emprego, agora extinto, ou transferido para a área da economia, né, o Ministério da Previdência Social, tinham responsabilidades compartilhadas nesse campo da defesa da saúde no trabalho. Próximo. Só para citar alguns avanços dessa construção da saúde do trabalhador no SUS, no Ministério da Saúde se forma um embrião de coordenação nacional atuante, vem mais recentemente a criação da Rede Nacional de Serviços de Saúde do Trabalhador, a RENASS. Então, nós temos hoje uma rede com mais de 250 centros de referência em saúde do trabalhador. Então, serviços que passam a ter uma atuação, ou pelo menos em tese, deveriam ter uma atuação direta na busca da identificação dos impactos desse trabalho na saúde das pessoas, seja os impactos na forma dos acidentes de trabalho, como o Cienza destacou, seja também nessas formas novas de aparecimento de impactos que a Ludmila citava agora há pouco também no campo aí da saúde mental. Mas, por exemplo, só fazer um registro, essa questão da jornada de trabalho, porque é uma coisa interessante. Você fala, a Ludmila citou o exemplo do Uber, ficar 5 horas esperando uma corrida, né? Ou a pessoas com jornadas extensas, né? Em vários países do mundo já é reconhecida a associação como relacionada ao trabalho entre acidentes vasculares cerebrais, derrames, né? E outras doenças nas pessoas de jornadas prolongadas, inclusive com critérios reconhecidos em relação a se você tem mais de 40 horas do que a jornada habitual, né? Então, por exemplo, se a gente tivesse por 40 horas, 80 horas de trabalho numa semana de trabalho já aumentaria esse impacto. E, assim, entre nós é comum encontrarmos 80 horas a mais, além das 40, tornou-se uma coisa perversa, que pode não ser o impacto mais visível, como o Luiz estava destacando aqui, que esse arcabouço perverso vai excluindo, né? Então, a gente tem uma lista de doenças relacionadas ao trabalho que, por incrível que pareça, no campo da saúde, está aberta uma discussão de revisão. A gente não sabe o que é que vai acontecer, mas é um processo que está aberto à consulta, envolvendo pesquisadores dessa revisão. O manual de doenças, houve protocolos para eventos e sentinelas. Uma coisa muito importante foi a constituição da Estratégia de Saúde da Família e, hoje, um esforço importante de introduzir ações de saúde do trabalhador no que a gente chama de atenção primária de saúde, atenção básica de saúde, que permitiria o diagnóstico, pelo menos, daquelas patologias mais comuns no território mais próximo desses serviços de atuação. A gente, infelizmente, não tem nenhuma tradução em estatísticas oficiais
de grandes impactos de reconhecimento, mas há experiências pontuais muito importantes, especialmente em serviços em que houve alianças pontuais com pesquisadores de centro universitário. Mas o fato é que nós temos uma atuação heterogênea e com algumas tentativas que poderiam ser poderiam funcionar como células germinativas de um processo de transformação ou de resposta mais adequada da área da saúde no reconhecimento e no enfrentamento desses impactos. Próximo. O Ministério do Trabalho também viveu grandes experiências. Assim, é interessante o processo de destruição que o Cienza relatou, né? Há uma história riquíssima do que foi, do que era o trabalho na mineração, o trabalho com máquinas, que levou a uma construção de propostas de normas regulamentadoras, de enfrentamento em vários níveis, né? Que é agora também ameaçado, é só um complemento do que algumas coisas interessantes se chamar a atenção, que, por exemplo, em termos de acidentes do trabalho, na área da eletricidade, a gente já vê aparecer exemplos de como a atuação da agência reguladora, por exemplo, estimulando a introdução de avaliações das empresas em função do número de interrupções do fornecimento de energia e da duração dessas interrupções. Esses mecanismos levaram também à introdução de inovações tecnológicas, de fazer, por exemplo, a religação automática quando se tem uma interrupção. E nós já estamos vivendo exemplos aterradores de situação onde um trabalhador terceiro, intervindo numa situação de troca de uma fiação secundária abaixo de uma fiação primária, a fiação primária rompe e cai sobre o trabalhador. Ele leva 3 choques, ele leva um choque, o sistema desliga, mas o sistema está programado para religar automaticamente 3 vezes. Então, ele toma 3 choques antes de ocorrer a interrupção. Numa situação terrível em que alguém trabalhando a menos de 1,5 metro de distância de uma fiação de alta tensão é colocado como se não estivesse submetido ao risco elétrico, porque o trabalho dele é na linha abaixo, né? E a gente tem desafios dessas análises de acidentes com esses mecanismos de inovações tecnológicas. Próximo. Já falando dos acidentes, né, e particularmente nos desastres feitos pelo homem, a gente viveu mais recentemente aí 2 grandes desastres, como o caso de Mariana e Brumadinho, onde também foi possível ter avanços, além daqueles que, no enfrentamento dessa questão, esse trabalho do SUS, do Ministério do Trabalho, pôde, pela primeira vez, fazer um enfrentamento, um processo de tentativa de desconstruir a atribuição de culpa, que era a regra nas análises de acidentes nas empresas. A vítima era sempre apontada como o culpado pelo que aconteceu. Então, começa-se a introduzir um novo olhar, novas concepções, pensar o acidente como fenômeno organizacional, a abordagem até da representação da gravata borboleta, no campo da saúde, a noção de vigilância em saúde do trabalhador, que orienta a atuação sempre em 3 dimensões, pensando o enfrentamento das consequências imediatas e tardias. Essa é uma outra questão que a gente passa a enfrentar. Temos uma grande dívida, historicamente, uma dívida social no país em relação ao impacto tardio dos acidentes do trabalho, seja seus impactos na esfera psíquica, seja seus impactos em outras esferas, como, por exemplo, amputações, perdas de mobilidade e outras doenças que possam surgir. Enfim, essa explicação tradicional passa a ser denunciada e esse processo, eu queria chamar, então, a atenção que esse momento de mudanças que a gente está vivenciando, ele impacta diretamente num processo que passava por experiências como essas, em que a gente ia procurando construir novos mecanismos de resposta técnica e política a esses desafios. Próximo. Então, assim, era um processo em que avanços pontuais eram sempre vistos como possíveis, particularmente quando não atendiam ou não feriam
não feriam interesses estruturais ou conjunturais do modelo de desenvolvimento econômico, e as análises de desastres feitos pelo homem eram uma espécie de janelas de oportunidade para essas alianças com pesquisadores. Próximo. Então, na situação atual, o que está acontecendo, ameaçando essa história que a gente estava falando aqui? Próximo. O contexto de capitalismo predatório, selvagem, de reestruturação produtiva, já foi pontuado aqui pelos colegas que me antecederam, pode falar. E a gente tem um governo autoritário que eu diria... Eu resumo a atuação desse governo como em duas estratégias principais, ou dois componentes principais. O que eu acho mais deletério, que é o que eu chamaria de projeto Guedes, que é esse projeto macroeconômico, essa ideia que envolve a erradicação da noção de seguridade social na Constituição de 88, essa promoção da flexibilização, da precarização, essa ideia de construir esse reino da liberdade absoluta para os negócios, e onde os ataques ao SUS, propriamente dito, ainda não têm a mesma visibilidade que aos demais componentes, né? Nós somos a bola, a próxima bola, né? E, associado a esse projeto Guedes, algo que eu diria que é uma outra característica do governo, que é a busca permanente de se manter com o controle da iniciativa política. Então, essa simultaneidade de fazer ataques erráticos, perversos, contra tudo, e que, muitas vezes, desviando a atenção em relação ao projeto macro, né? E é um projeto que se apoia ainda, é facilitado pela ausência, no campo da oposição, de lideranças que coordenem uma resposta simultânea a isso que está acontecendo. Próximo. Então, a gente viveu um processo onde o desprestígio da política foi dando lugar ao autoritarismo e à intolerância, mas não apenas isso. Próximo. Então, a gente tem desafios, alguns me foram inspirados por algumas das apresentações que eu já ouvi aqui desde a mesa inicial do Antunes, né? Muito importante que a gente procure identificar brechas, inconsistências, ilegalidades e buscar possibilidades de resistir. O Luiz já fez uma convocação nesse sentido aqui na fala dele, né? Então, por exemplo, é possível resistir na justiça contra o projeto Guedes? Nos espaços de disputa de projetos políticos, legislativos, da mídia. Ontem eu vi uma procuradora, Vanessa, esqueci o sobrenome dela, patriota, né? Destacando a questão de que, para ela, a regulação proposta para a terceirização da atividade fim é impossível de ser realizada atendendo todos os pré-requisitos que foram postos na lei. Então, esse tipo de brecha precisa ser trabalhado por a gente antes que eles aperfeiçoem a maldade, né? A gente conseguiu, na discussão da Previdência, barrar o regime de capitalização proposto. Mas ele vai voltar, né? O objetivo de destruir a noção de seguridade social da Constituição está muito claro como objetivo de governo. Então, desenvolver iniciativas de organização, de diálogo com esse novo proletariado de serviços, como buscar formas de organização com essa população, com esses trabalhadores que a Ludmila estava contando. O que vai ser possível construir, né? O Antunes também chamou a atenção dessa questão, né? Como identificar e dar via... No campo da saúde, para nós, um desafio específico é identificar e dar visibilidade aos efeitos disso que há de novo no trabalho no âmbito da saúde. Então, é preciso, o Antunes chamou a gente convocando para desenvolver esses novos modos de vida, mas são novos modos que a gente ainda tem muita dificuldade de visualizar exatamente como vão ser. Próximo. Estou concluindo. Então, o futuro da saúde e do trabalho vai depender do que vier. Para onde caminha isso? Vai ser para esse aumento da exclusão ou, de alguma maneira, vamos ter uma possibilidade de um caminho de resgate da cidadania, ou nós vamos ficar
entre esses dois extremos, trabalhando com embates pontuais, não sendo derrotado em todas as disputas. Pelo menos podemos torcer nesse sentido. Próximo. Então, só para finalizar, a Agnes Heller, eu gosto muito dessa... Ela falava diante de desafios, quais são as opções que nos restavam, e o papel, a opção, das opções que ela descreve ali, é a de recusa da aceitação desse projeto que está sendo imposto. Trabalhar com a ideia de que o conflito seja visto como a rebelião das sadias aspirações humanas contra o conformismo. É uma insurreição moral, consciente ou inconsciente. Próximo. Era uma última frase, só para citar, porque do ponto de vista pessoal, daquilo que a gente enfrenta no cotidiano, a gente tem algumas coisas que podem nos orientar no que fazer, mas não respondem aos desafios que esse quadro macropolítico nos coloca. Mas virar as costas para as pressões vai impedir que o debate social exerça o seu papel protetor. É nosso papel tentar insistir nesse debate. Muito obrigado, professor Hildeberto, e já passo a palavra ao professor Cotreau para a sua apresentação. Bom dia e muito obrigado pelo convite da Beth. Estou curtindo muito essas reuniões, esse congresso, aprendendo muita coisa, inclusive hoje de manhã com essas intervenções. Eu vou falar partindo de duas afirmações que talvez vocês já tenham ouvido. A primeira é do Warren Buffett, a luta de classe existe, nós, minha classe, a ganhamos. E as apresentações que a gente ouviu ontem e hoje confirmam, né, de que realmente o capital está ganhando, ou talvez tenha ganho a luta de classe. É muito difícil para o trabalho e o sindicalismo conseguir reagir, conseguir se opor a esses avanços perpétuos das políticas neoliberais. A segunda frase que eu vou citar é da Confederação Sindical Internacional. Não haverá empregos num planeta morto. E essa colocação da Confederação Sindical Internacional é muito profunda, porque ela aponta para uma direção que o movimento sindical internacional e o movimento europeu está começando realmente a pensar nessa questão da aliança do combate do trabalho e do combate dos ambientalistas, do combate em defesa da vida. Minha fala é só para dizer que se nós precisamos pensar os meios de construir essa aliança que é, no meu ver, no ver de muitos sindicalistas no mundo, a única maneira de sair dessa derrota permanente que a gente tem vivido nas últimas décadas. Por que isso? Porque existe a luta de classe, existe a contradição entre capital e trabalho, o Marx analisou bastante isso. O Marx também disse uma coisa muito profunda, que ele não se alargou depois para analisar, mas ele disse que o capital destrói as duas fontes da criação de riqueza, que é o trabalho e a natureza. E nós estamos vivendo na carne, né, essa realidade hoje de uma maneira muito violenta. Claro, os debates sobre as queimadas na Amazônia pode ser a mais recente ilustração. Por que o Marx tinha razão em dizer que o capital destruía a natureza? O capital não tem capacidade de preservar a natureza. Só rapidamente 4 traços fundamentais do capitalismo que explicam isso. Primeiro, a sua ilimitação, incapacidade. A acumulação é ilimitada, não pode se impor restrições, por razões que o Marx muito bem analisou. Segundo, o capitalismo repousa na submissão, na subordinação do trabalho e impõe ao trabalhador de produzir independente das consequências sociais, ecológicas, enfim, da produção. Então, essa indiferença aos efeitos da produção é uma característica do capitalismo e do trabalho abstrato. A terceira razão é que, para
compensar a perca de senso, a perca de sentido do trabalho, o capital dá a promessa, que muitas vezes ele não consegue cumprir, mas alimenta a promessa do consumo, né? Do consumerismo como compensação sem fim à alienação do trabalho. E, enfim, o capitalismo gera e alimenta, e o neoliberalismo mais ainda, esse individualismo negativo, né, que impede a cooperação que seria necessária, nós todos vemos hoje, para limitar os estragos ecológicos e a destruição da vida no planeta. Então, essa contradição entre capital e natureza está ficando cada vez mais aguda e está chegando a ter consequências gravíssimas. Primeiro, na área trabalhista, né? Temos vivido, e no Brasil também, crimes trabalhistas que são também crimes ambientais. Claro, vocês têm na memória os desastres de Mariana e Brumadinho, que são, ao mesmo tempo, crimes trabalhistas e ambientais. Na Índia teve o acidente de Bhopal, na França a explosão de uma usina de Total que matou 30 pessoas, inclusive moradores do bairro, os acidentes da plataforma petrolífera Deepwater Horizon no Texas, etc. Mas, mais ainda, o capitalismo e a produção capitalista está criando o que a gente pode chamar de um envenenamento industrial das populações e do planeta, né? Enquanto trabalhadores, nós produzimos, com o nosso trabalho, nós envenenamos o planeta, nós matamos a vida. Claro, é o caso da produção de agrotóxicos e a utilização de agrotóxicos, que tem consequências mortais, né? Um estudo, e não só consequências mortais com câncer, que é bem documentado, mas a gente tem estudos recentes na Europa, por exemplo, na Inglaterra, que mostram que em 20 anos, por causa dos agrotóxicos e dos perturbadores hormonais que estão agindo nos agrotóxicos, atacando o desenvolvimento cerebral das crianças e das mulheres durante a gestação, o QI, o quociente intelectual médio das crianças na Inglaterra tem caído 15% nos 20 últimos anos. Quer dizer, os agrotóxicos estão atacando o cérebro humano e diminuindo drasticamente a possibilidade de refletir, de organizar a vida comum. As partículas finas, né, a poluição pelo diesel, mata 9 milhões de pessoas por ano. Os perturbadores hormonais matam 5 milhões por ano, segundo estudos recentes. Eu não falo das emissões do aquecimento global, enfim. E o ataque à biodiversidade é também uma ameaça extremamente pesada, né? Na Alemanha, por exemplo, avaliou-se recentemente que o número de insetos na Alemanha tem caído 75% nos 25 últimos anos. Quer dizer, não há mais insetos, e a mesma coisa para pássaros na Europa. Quer dizer, ainda tem alguns, mas são muito escassos. Então, como a gente não sabe como, a gente não tem ainda experiências, a gente está pensando, está elaborando, está refletindo como aproximar e até talvez unificar o combate para a saúde do trabalhador, a saúde ocupacional, porque as primeiras vítimas dos agrotóxicos, por exemplo, são os próprios trabalhadores agrícolas, né, os próprios peões, no caso do Brasil, que vão aplicar esses produtos nas culturas de soja, etc. E a saúde, o combate para a saúde ambiental e para a defesa da vida. Nós não sabemos como fazer, não existe receita, não existe experiências numerosas sobre a possibilidade dessas alianças entre movimentos. Nós apenas sabemos que, para escapar desse confronto
mortal, onde nós já perdemos esse confronto bilateral entre trabalho e capital. Nós temos que criar não só um bloco de classe, mas um bloco em defesa da vida, um bloco da sociedade civil em defesa da vida, onde a classe trabalhadora vai ter um papel muito importante, mas não será o único, claro, o único participante. Nós temos alguns exemplos. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo na França de uma iniciativa interessante que foi a CGT. No último congresso da CGT, eu fiz uma palestra no último congresso nacional da CGT. É o primeiro congresso dessa central sindical, que é uma das mais importantes da França, onde a questão ambiental foi central nas discussões do Congresso. A primeira vez, e os próprios congressistas estavam se admirando disso, né? Falavam, nunca pensávamos que a gente ia ter essa discussão quase no centro da pauta, né? E a CGT, da Vinci é uma multinacional francesa que acho que é dona do aeroporto aqui, né? E que queria construir um aeroporto na Bretanha, em Notre-Dame-des-Landes. Foi uma resistência de anos e anos dos camponeses aliados com movimentos anarquistas e ecológicos, né? Aliás, uma aliança muito interessante entre produtores rurais e movimentos de defesa do meio ambiente, que acabou ganhando, né? E a coisa interessante, quer dizer, o aeroporto não foi construído e não vai ser. A coisa interessante é que a própria CGT da multinacional, que normalmente teria sido a favor da construção do aeroporto, que dá emprego, gera emprego e tal, eles fizeram uma declaração que foi muito badalada na França, dizendo que, apesar de esse projeto gerar emprego para nós não queremos construir esse aeroporto, porque isso não é a maneira. Isso não é a nossa concepção de um trabalho bem feito. Nosso trabalho não deve destruir a natureza. Então, a gente tem premissas, né, desse tipo de aliança. Obviamente, é muito insuficiente ainda. Tem que experimentar, tem que tem que estudar. Eu acho que uma das coisas que é interessante, eu vou concluir sobre o que nós, acadêmicos ou ativistas, podemos talvez contribuir nessa direção. A primeira coisa seria documentar essa guerra entre o capital e a natureza, capital trabalho, capital natureza. Isso requer colaborações interdisciplinares, né, com o pessoal de meio ambiente, com o pessoal de saúde, com o pessoal de estudos do trabalho. A segunda coisa é fazer pesquisas de campo, né, que a gente está começando a fazer bastante na Europa, pesquisar as resistências no campo, né, as alternativas, as resistências, as alianças locais, o que acontece. Houve vários casos recentemente, por exemplo, de trabalhadores que se recusarem a executar uma ordem do patrão que resultava em uma poluição ilegal, né? Se recusaram a executar a ordem, foram demitidos, aí teve polêmicas e tal. Então, documentar esse tipo de resistências e de alianças que pode se criar em torno desses casos. E, obviamente, uma terceira meta que nós precisamos elaborar é elaborar políticas públicas alternativas, né? Inventar novas políticas econômicas que não sejam baseadas no extrativismo e na destruição da natureza, inventar novos modos de vida, como foi dito na palestra de introdução. Muito obrigado. Bom, eu agradeço ao professor Cotreau pela sua intervenção. Eu avancei para replicar essa prática, inclusive aqui em Salvador, tem tentado expandir as obras do aeroporto avançando sobre o Parque das Dunas, que é um parque que é reconhecido pela Unesco, afetando toda a biodiversidade local, com um processo que dialoga um pouco também com o que o professor Ciência disse, de
buscar-se um atropelamento das instâncias de regulação dos órgãos que fazem a fiscalização ambiental, sobretudo. Então, realmente são dinâmicas que se articulam e que se reproduzem de uma forma globalizada. Nós vamos ter às 10 a assembleia aqui na sala. Acho que a gente consegue avançar um pouquinho, né? Ótimo. Então, vamos abrir aqui a participação. Vitor, depois Paulo. Atrás. A gente faz um bloco e... Isso. Para evitar não frustrar expectativas. Beleza. Então, pessoal, o João Gabriel é muito pontual. Não deu tempo de apresentar aqui como é que essa mesa foi formada, inclusive, né? E a própria consecução aqui dessa iniciativa já explicita. Cinza não falou, né? Não sei por quê. Que ele foi proibido de vir? Ele contou a história? Então, a gente formou essa mesa, né, com pretensões muito modestas de fazer um debate sobre a conjuntura atual concernente às possibilidades de proteção ao trabalho no campo da saúde, e convidamos o Luiz Cienza, que é um grande quadro, né, um dos maiores quadros no tema, especialmente na prática no Brasil, e o Mário Parreiras, que é um colega também auditor fiscal, que fez a investigação do acidente em Mariana e agora está fazendo em Brumadinho, né? Eles tinham sido autorizados pela direção do órgão. Por conta disso, compramos as passagens, fizemos todas as providências, e há uns 10 dias recebemos a notícia de que ele e o outro colega estavam proibidos de vir, né? E, numa coincidência, que não foi nenhuma coincidência, 10 dias antes dessa proibição, a gente tinha feito um podcast aí com o Infeliz, e ele criticou, por óbvio, a atuação do Ministério do Trabalho. Colocamos no site da BET, isso rodou, então, evidentemente, temos aí uma relação de causa e efeito. Fih, Cinza teve que tirar uma licença prêmio para estar aqui presente, então eu agradeço assim, imensamente a sua disponibilidade, né? Nós sabemos que isso não é algo inédito no Ministério do Trabalho, né? Quem não é calouro sabe que muita coisa já passou embaixo dessa ponte, que os comunistas também não eram muito democráticos, mas, evidentemente, a situação atual está em outra ordem de grandeza, inclusive no plano da perseguição. As coisas são muito mais intensas. Então, eu teria 2 perguntas, né? Então, deixando isso bem claro e agradecendo mais uma vez, o colega Mário Parreiras não pôde vir, né? Porque não tirou a licença, por isso que ele não veio. Já a Maria Maína está com um problema de saúde, por isso que ela não veio, tem nada a ver com perseguição. Não, a Fundacentro não proibiu, não, ela viria. Não foi pela Fundacentro, não. Então, eu teria uma pergunta direcionada para o Cienza e para o Pará, especificamente, e uma para o professor Thomas. A professora Thomas é mais objetiva. Essa resistência, essas fricções do campo do trabalho com o meio ambiente são mais do que conhecidas no mundo todo, né? Você deu exemplos de iniciativas de interlocução. Agora, a resistência de lá para cá é grande também, né? Então, no Brasil, alguns dos principais expoentes, por exemplo, do que seria o movimento ambientalista, até que o trabalho se exploda, né? Por exemplo, a candidata à presidência aqui, reiteradamente, Marina Silva, todo discurso ambiental, mas o trabalho bota fogo, não tem preocupação nenhuma. Então, como é que o senhor vê as possibilidades de interlocução de lá para cá, né? Os partidos verdes, em geral, na Europa também não são muito simpáticos, né? Em geral, a nossa temática. E para o Cienza e para o Pará, é só para ressaltar aqui uma ironia da vida e ver como vocês avaliam isso. Tanto no SUS quanto no Ministério do Trabalho, isso vale também para o Ministério Público e para a Justiça, vocês dois são as vítimas aqui porque são os que estão na mesa. Existe um discurso muito entranhado, né? Eu juro que eu não tinha pensado nisso antes, mas eu apresentando aqui eu pensei. No sentido de que é necessário você conciliar com os empregadores, né? A partir da falsa perspectiva de que é isso
que vai promover o cumprimento da legislação e o respeito, etc. Coisa um pouco esquizofrênica, as pessoas não entendem que a conciliação é a própria legislação. A existência da legislação é a conciliação. Então, a conciliação sobre a conciliação não vai buscar os resultados, não vai alcançar os resultados, isso daí, empiricamente, mais do que demonstrado, da conciliação inicial, que é a busca do cumprimento da lei. E assim, muitas pessoas no suposto campo progressista, dentro do Ministério, sempre fizeram esse discurso. E no SUS, assim, você conversa com o pessoal do SUS, pessoal muito mais politizado, muito mais preparado, em média, do que o Ministério do Trabalho. Mas o discurso é muito forte também. A gente vai conversar com as empresas, vamos conscientizá-los, sensibilizá-los, né? Aquele discurso meio engraçado. Aí você vê os vídeos, rapaz, do cara que ocupa o cargo de chefia. O que é que ele fala sobre isso? Que você não pode multar as empresas, né? Que você tem que orientá-las, tem que ser amigos. Ele roubou o discurso de vocês? Como é que vocês vão reagir a isso agora? A gente vai fazer um bloco, né? Ali é Paulo agora, depois lá atrás. Bom dia. Já que o Vitor falou daqui, eu vou falar daqui também. Eu sou Paulo Conceição, sou auditor fiscal do trabalho e, primeiramente, eu queria elogiar a Beth por esse encontro, né? E também essa atividade de hoje, elogiar a participação de cada um de vocês. Na verdade, são comentários assim, mas que eu queria colocar, não uma pergunta direta, mas depois a mesa também pode se posicionar em relação a isso. Ontem eu participei daquela mesa, e que a procuradora Renata Coelho, ontem à noite, lá na Faculdade de Direito, e que ela colocou que assim, é uma luta muito desigual, na verdade, porque a gente faz todo um trabalho para dizer que não pode ter trabalho infantil, né, no nosso país, e toda uma atividade, e o presidente desse país chega e fala, não, tem que ter trabalho infantil. Aí hoje, me assustei quando eu estou vendo que o nosso governador, Rui Costa, que é de um partido de esquerda, declarando que tem que adaptar o horário das escolas infantis no interior para que possa permitir a colheita. Peraí, como isso? O que as crianças têm a ver com a colheita? Né? Como é que é isso? Né? Tipo, no interior. Então, assim, são coisas que acontecem que a gente realmente tem que estar colocando. Mas, assim, a minha intervenção é no sentido de que a gente tem que mudar a nossa postura também. Né? Porque, na verdade, nós temos ficado cada vez mais indignados em relação ao que está acontecendo, mas temos feito pouca resistência e temos manifestado nossa indignação de uma forma muito tímida. Eu acho que a gente tem que modificar isso, né? Essa nossa aceitação em relação às coisas que vêm acontecendo, principalmente quando se coloca que é como se tivesse dado. Não existe mais trabalho, é assim que o pessoal fala, não existe mais trabalho, quer dizer, não querem que exista mais o trabalho formal, mas o trabalho existe, continua existindo. O capital precisa que o trabalho exista. E se vira para uma criança hoje, um adolescente que está estudando, aí fala para ele assim, não, os empregos que existirão no futuro nem existem hoje. Então tem um adolescente, eu estou falando porque tem uma filha adolescente que está estudando no segundo ano do ensino médio, aí alguém vira para ela e fala assim, olha, o que você está estudando aqui, mas a profissão do futuro não existe ainda. Então, assim, olha o desespero, deixam todo mundo em desespero. A gente em desespero, o adolescente em desespero, a criança em desespero, como se não fosse possível um outro mundo. Mas é possível, sim, um outro mundo. Então, o meu comentário é nesse sentido. A gente tem que melhorar nossa articulação com os movimentos sociais, melhorar nossa articulação entre as instituições, mas tem que também estar colocando, sim, é possível sim uma outra coisa. Não tem que ser dessa forma, como se está sendo colocado, e a gente tem que realmente batalhar por isso. Então, era um comentário que eu queria fazer. Bom dia, meu nome é Leonardo, eu sou professor lá na Unifei de Itabira, no curso de graduação de Engenharia de Saúde e Segurança do Trabalho. É ruim que eu levantei a mão rápido, mas os dois foram um pouco mais ágeis que eu, aí algumas coisas eles já falaram. Bom, a primeira questão é, primeiro, os trabalhadores informais e os trabalhadores que eu tenho mais contato, que são os trabalhadores rurais, assalariados ou camponeses, eles efetivamente nunca tiveram, ou parcamente tiveram acesso aos direitos trabalhistas. Né? E aí, com essa
desse desmonte todo da CLT, das novas regulamentadoras, no contexto desses trabalhadores especificamente que já não tinham acesso a esses direitos, né, como podemos atuar para fazer com que esses direitos, que se reverta esse quadro, né, ou que minimamente eles tenham algum acesso a esses direitos. E uma questão que aí entra o problema de eu ter sido o terceiro a falar, que os dois já comentaram aqui, enfim, de certa forma, existem ferramentas clássicas, né, os sindicatos de resistência e luta dos trabalhadores, sindicatos, associações, que já foram comentadas aqui. Então, como eu discutir, aprofundar um pouquinho mais na fala de vocês, como elas estão sendo atacadas, deslegitimadas, e como a academia, que é fundamentalmente quem está aqui, pode atuar para fortalecê-las. E aí, o terceiro ponto é se existiria como a gente criar um espaço para formar uma agenda, né, de atuação junto com as organizações de resistência dos trabalhadores, né? A academia, junto com as organizações de resistência dos trabalhadores, ou se isso já tem sido pensado por vocês de alguma forma, e como isso tem sido feito. Ok? Aqui na frente. Meu nome é Vera, eu sou médica sanitarista, atualmente trabalhando na saúde coletiva da Faculdade de Medicina da Unicamp, cidade de Campinas, estado de São Paulo. Mas eu trabalhei 26 anos no Sereste de Campinas, e lá a gente acreditava, acho que acredita ainda, que conscientizar empregador é uma impossibilidade, não é por aí que a gente costumava caminhar, não. A gente caminhava mais pelo lado mesmo das multas e das interdições. A minha pergunta, acho que é parecida com a pergunta anterior, para a mesa, é o seguinte: eu tive que optar entre vir para essa mesa ou ir para outra que fala mais a questão sindical. Porque e eu anotei tudo que vocês falaram sobre o que é para fazer, senão a gente vai ter que parar, começar a criar galinha, né? E sei lá. Então, tá, entendi tudo que é para fazer, mas eu ainda tenho uma pergunta. Eu tenho muito contato com o trabalhador, e a minha impressão é que nós perdemos a batalha de corações e mentes. Eles entendem que eles devem ser empreendedores, eles aceitam toda a carga de trabalho, se eles tiverem participação nos lucros, até entender que eles não vão conseguir, mas enquanto eles podem tentar até adoecer, eles vão. E eu entendo que essa guerra é uma guerra importante, porque a hora que o trabalhador adoece, ele fica meio arrependido do que ele fez. Mas o colega dele que não adoeceu ainda acha que dá para ir e que esse que adoeceu é um fraco. Então, a minha pergunta é: tem mais alguma coisa para fazer? Porque essa guerra, eu tenho a impressão que os sindicatos estão perdendo, né? E talvez nós tenhamos que tomar mais alguma coisa que eu não sei bem o que é. Ficar milionária, pagar uma campanha publicitária grande, enfim, essa é a minha pergunta. O Mário lá atrás. E aí eu acho que agora a gente fecha esse bloco, 5 perguntas, 5 pessoas. Bom dia a todos. Prazer estar aqui. Meu nome é Mário Diniz, sou auditor fiscal do trabalho, né? Cumprimento aí a plateia na pessoa dos meus colegas que estão presentes também, os demais participantes. E os nossos parceiros de mesa, todos eles, em especial Cienza, nosso colega também de trabalho e parceiro de diretoria do Instituto Trabalho Digno. Que eu mandei um zapzinho, inclusive, para você, na sua fala, fazer uma propagandinha do que é o Instituto Trabalho Digno. As falas, né, que tratam aí do tema, do panorama de saúde e segurança do trabalho, elas foram abrangentes e dão o registro da época. O que está acontecendo na área de saúde e segurança é fruto da destruição de todo esse conjunto de valores, proteções e direitos que a gente, ao longo de décadas e décadas, conseguiu construir, conseguiu normatizar, e agora, pela essa onda ultraliberal, estão saindo. A minha fala, que me deu vontade de vir aqui conversar, é mais a fala do professor Tomás. Pronto, Tomás.
É bem verdade que eu acho que na luta de classes o capitalismo está ganhando, né? Mas eu acho que o capitalismo não conseguiu ainda dizer que hora termina o jogo. Então a gente está lutando, né? Porque se não tiver o que mais fazer, que a outra, mesmo que Ceres falou, então eu vou para uma casa do campo cuidar da minha vida, até porque eu estou muito mais do lado de cá da pirâmide do lado de lá, né? Só que eu acho o seguinte, né, eu tenho percebido, vou contar a historinha rápida, assim, eu sou sindicalista também da minha categoria, como todas as categorias, é um grau de passividade enorme, 2 ou 3 ou 4 pessoas que se mobilizam, o resto terceiriza essa atividade, né, e esse padrão, apesar de ser de serviço público, é reproduzido nas relações privadas. O sindicato é uma entidade autônoma em si, que pontualmente traça interesses conjuntos entre os seus representados. Nós vivemos anos, né, nesse modelo e que hoje, frente a um ataque mais consistente, mais articulado da direita liberal, ele mostra, então, toda a sua insuficiência enquanto modelo. Eu sei que a concepção desse evento não contempla isso, mas me chama a atenção, e sempre me chamou nesse tipo de evento, a ausência da representação dos trabalhadores. Pode ter um ou outro representante, mas este é um tipo de evento que não sensibiliza a pauta dos representantes do sindicato. Eu e Cianza, ontem, nós começamos o nosso dia da seguinte forma, participando de uma reunião com a direção nacional de uma central sindical, que estava em dúvida com relação ao voto que daria na comissão tripartite paritária permanente com relação à alteração da NR3. Estavam em dúvida com relação ao voto, se votariam pela alteração da NR, conforme a proposta do governo Bolsonaro, ou se admitiriam os nossos argumentos, né? Aí e isso já antecedeu uma reunião com a outra central, de outra forma, então, para a gente ver o grau de desorientação que os segmentos, os seus representantes estão colocados. Participamos desse evento aqui e eu terminei a noite participando de um evento partidário. O que eu quero dizer com isso? Finalizando na fala e na constatação do professor. Aqueles que se pretendem estabelecer algum nível de resistência ao estado de coisas que está colocado, vai precisar repensar condutas, porque a gente tende a se auto-justificar no seu lugar de fala. Olha, eu estou ali na porta de fábrica, esses acadêmicos não entendem porcaria nenhuma do que eu estou fazendo, o sindicalismo é legítimo, etc, etc. O trabalhador olha para o sindicalista na porta de fábrica e diz, esse bando de corrupto que está enriquecendo e que não trabalha às custas da minha contribuição sindical, está ali se aproveitando quando eu podia estar lá. E os acadêmicos dizem, olha, leio todos os livros que eu escrevi, porque lá está a explicação para todos os problemas, o problema é que vocês não leem os livros e, portanto, a gente não faz as coisas certas. Então, essa saída do lugar de fala, ela precisa, de fato, uma conduta que se desdobre no mundo real, né? Por exemplo, a resistência da sociedade como um todo, inclusive a resistência dos elementos críticos da sociedade, à participação das instâncias político-partidárias. Uma instituição tão falida quanto a representação sindical, no meu ponto de vista hoje, pela resistência, é a participação partidária. Vou dar um exemplo aqui. Convidei vários colegas de carreira a se filiar a determinado partido político, eu sou filiado há 30 anos a partido político, e tem uma resistência tremenda, porque as pessoas não enxergam mais também nesse mecanismo de luta a possibilidade de transformações sociais. Então, eu acho assim que, ao final desse encontro, todo mundo sai um pouco satisfeito, porque nós temos uma grande comunhão em sofrimento, sabemos que o mundo está indo para o lugar errado, mas também estamos muito satisfeitos porque dissemos isso e continuamos com a nossa vida. E vamos voltar a militar no Zap, nas nossas bolhas, ou falar só para nós aqui, que todo mundo vai aplaudir e achar legal. Então, a tarefa hoje ela é muito mais complexa e, de fato, necessita um desprendimento de todos os setores. O movimento sindical está falido, os movimentos partidários estão no impasse e a gente não consegue fazer as sínteses necessárias entre pensamento acadêmico e ação concreta na luta política, né? Então, esses desafios são fundamentais. Eu queria dividir essas reflexões com você. Caso vocês queiram fazer um comentário, eu agradeço. Um abraço a todos. Como a gente já teve várias perguntas, aí eu vou já passar para a mesa, para a gente tentar sintetizar um pouco as reflexões. Vou começar com o professor Pará. Agora já pedi.
Olha, eu vou tentar fazer um comentário aqui, depois, assim, algumas pessoas que fizeram intervenções não se sentirem contemplados, quiserem me abordar aí fora, a gente continua a conversa, porque são muitos temas e em relação a essa questão assim do que fazer, né? A questão um pouco que a Vera trouxe agora dessa derrota no plano da luta, dessa disputa cultural aí, a ideia do mundo das ideias, né? Desde 2008, eu acho que eu nem sei mais quanto tempo faz, lá em São Paulo, com alguns colegas, principalmente colegas da USP, a gente criou uma iniciativa que chama Fórum Acidentes do Trabalho, que é uma iniciativa de educação permanente e de articulação também, onde a gente tem apoios importantes do Ministério do Trabalho para financiar algumas atividades, mas a gente associa uma programação de encontros presenciais, em média 6 por ano. A gente vai fazer o encontro 70 agora, daqui a um mês, lá em São Paulo, né? E tentamos abrir o debate. A Ludmila já foi nossa convidada para um debate de um tema como esse, que a gente viu aqui. E também a participação de movimento sindical. Essa iniciativa associa, além dos encontros presenciais, um portal internet, um canal YouTube, um espaço de Facebook, onde a gente vai procurando divulgar nossas ideias e estimular debates, né? E, ao mesmo tempo, isso dialoga com a nossa agenda científica, a nossa agenda enquanto professores universitários. Mas é uma agenda que abre muito o espaço, por exemplo, para... Já tivemos um estudo importante sobre mortes no trabalho no petróleo e na eletricidade, entre eletricitários, que foram demandas que nos procuraram no fórum, né? Isso tendo, inclusive, associado iniciativas como a de elaboração de vídeos. O trabalho do Beto Novaes fez uns vídeos trabalhando com a gente lá. Então, vamos tentando fazer nossa parte. A gente entende que, assim, nós não somos um partido político. Nós temos umas tarefas de professores universitários lá, que se nós não fizermos, não vão ser feitas por ninguém no nosso lugar. Estão recebendo pessoas para fazer pós-graduação, etc. E a gente tenta frequentar a vida para continuar tendo essa influência e esse trabalho. Agora, não há solução simples, né? Por exemplo, um dos focos desse nosso trabalho era enfrentar a ideia da atribuição de culpa em acidentes do trabalho. Não temos ilusão de que desconstruiu a atribuição de culpa, mas, assim, a gente não escuta mais do que a gente escutava 15, 20 anos atrás, em encontros com auditores fiscais, de que só existe uma forma de pensar o acidente, só existe a visão do ato inseguro. Essa parte do discurso a gente derrotou, né? Conseguiu enfrentar. Então, esse é um caminho que novas modalidades aí de iniciativa, sei lá, o Vitor estava citando o podcast, a gente não usa o podcast ainda, mas são essas ferramentas, a gente vai precisar ir utilizando progressivamente. Eu vou tentar responder a questão do Vitor. Eu diria, Vitor, que nesse mundo aí do SUS e da saúde do trabalhador, para além do que disse a Vera, existem mesmo diferentes formas de pensar esse momento da intervenção. A gente faz uma intervenção, faz uma análise de acidente, faz uma inspeção e chega um momento em que tem que fazer uma proposição, né? E a gente convive com uma boa parcela mesmo dentro eu diria que tanto do Ministério do Trabalho como do SUS,
com pessoas que têm uma concepção de não enfrentamento e até mesmo de conciliação, como aparece na sua questão. Mas a maneira com a qual eu me identifico nessa discussão é uma maneira que tem origem também já há mais de 20 anos atrás, mais de 30 anos atrás, eu vi pela primeira vez uma apresentação de auditores fiscais do trabalho lá de São Paulo, onde tinha a Cecília Zavariz, o Gil Ricardi, né, defendendo, criticando, denunciando o fato de que o seguinte, olha, nossa atuação centrada na ideia do cumpra-se a lei é muito mais ineficiente do que um novo modelo de atuação que eles estavam propondo desenvolver, que era o de substituir esse modelo por um processo negociado com a empresa. A auditoria fiscal e o movimento sindical envolvido, né, fazia uma proposta de negociação para a empresa, e isso, inclusive, permitindo questionar ou propor, colocar na mesa a discussão de mudanças de aspectos que não estavam previstos nas normas legais. Por exemplo, questionar aspectos da organização do trabalho. Mais recentemente, mesmo em Piracicaba, uma das questões no trabalho, em intervenções com o pessoal do corte da cana, mostrava que o pagamento por produção era o principal aspecto a ser enfrentado se a gente quisesse fazer uma intervenção transformadora, ou pelo menos que trouxesse a coisa para um estágio civilizatório, né, naquele trabalho. Né. E o sindicato não topa. O sindicato não topa fazer um enfrentamento nesses termos. A mesma coisa nós fizemos num processo fabril lá de indústria de imóveis, né, onde o pessoal usava um pagamento de PL, que a título de PL eles pagavam todos os meses coisas que dobravam o salário do servidor. E o pessoal preferia essa estratégia. Havia, inclusive, crimes federais e não recolhimento de tributos federais, mas o movimento sindical não topava fazer esse enfrentamento. Então, essa questão de qual é a estratégia que vai nos permitir avanços maiores, eu diria que ela está em aberto. Eu tenho uma preocupação com a ideia de colocar todas as minhas fichas da intervenção num processo, vamos dizer assim, se aproxime mais apenas do jurídico, né? Eu diria assim, devolvendo um pouco a provocação que você fez, assim, olha, eu não defendo que os trabalhadores terceirizem para o mundo jurídico a defesa da sua saúde e das suas condições de trabalho. Eu entendo que os trabalhadores têm que ser parte desse processo. A gente precisa de um processo de estratégias que articulem essas diferentes formas. Quando o caminho jurídico for um caminho a ser buscado, e ele muitas vezes é um caminho que tem contribuído para esse processo de luta, ele tem que ser trilhado. Mas ele não deve, na análise de acidente, a gente fala de uma ideia de controle do processo do trabalho, onde assim, o trabalhador tem que ser parte da alça de controle da atividade. Se ele for excluído, como, por exemplo, algumas novas inovações aí em termos de automação estão fazendo, o trabalhador se retrair, ficar fora do processo, não, eu não tenho nada que fazer, a coisa não anda. A melhor estratégia, para mim, precisa combinar esses elementos. E entender que isso é parte de uma situação de correlação de forças. Na maioria das vezes, não dá para a gente escolher. Se a gente puder escolher o melhor, ótimo. Quando não der, a gente vai ter que usar aquilo que está ao nosso alcance. Mas eu acho que as duas estratégias, a ideia do negociar além, só dá para ir além. O Ciência apontou aqui a questão das análises de acidentes,
que procurava enfrentar condicionantes e determinantes de acidentes. Uma atuação estritamente no marco legal não nos permite intervir nesse nível de determinação. Eu agradeço as questões, as colocações. É a velha pergunta do que fazer, né? E cada vez mais complexa. Eu acho que a gente está num momento em que é necessário uma revisão total das nossas estratégias, mas não só isso, de quais são os nossos horizontes e os nossos projetos. Eu acho que tem uma ausência de formulação da contraposição ao que está sendo feito, né? Então, às vezes, eu fico pensando, eu não sei o que é mais assustador, se a reforma trabalhista, a formulação dela, né, a perversidade, o refinamento também, né, ISMP 881, ou o que assusta mais, é ela ter existido ou ela está sendo aprovada da forma que está, né? Quer dizer, é um desconhecimento profundo da sociedade sobre... A gente vai falar da reforma trabalhista nos lugares, os próprios movimentos sociais, sindicatos não têm o conhecimento da profundidade que ela causou, né? Então, as coisas estão passando de uma forma muito assustadora, que eu acho que a gente tem um ataque aí sobre as nossas formas de resistência que a gente tem que entender e reconfigurar, né? Porque está funcionando, está dando muito certo, né? E os sindicatos, a gente vê os sindicatos nessas décadas tentando se adaptar às transformações do trabalho, né? Como que se forma o movimento sindical frente à terceirização, sobre as diversidades dos setores, etc., né? E agora aí a gente está falando em fim do trabalho. A esquerda também abraça essa ideia, né, de que não, tá todo mundo virando descartável, né, a Revolução 4.0. Isso é um discurso que a gente tem que ter um projeto de contraposição, não abraçar esse discurso da descartabilidade social, né? Então é muito complicado. E aí, pensando na questão do Leonardo, esse é outro motivo de que as coisas passam da forma que passam e os nossos discursos não aderem, né? Metade da população brasileira trabalhadora é informal. Aí a gente vem falar dos direitos do trabalho, etc., né? E não tem também uma formulação muito clara de que isso não é constitutivo. A gente fez recentemente, com uma parceria com a Fundação Perseu Abramo, uma pesquisa sobre informalidade no Brasil. Era uma pesquisa qualitativa, né? Sobre as trajetórias de vida, etc. Parte dos trabalhadores não tem esse horizonte que nós temos como horizonte claro, que é o do trabalho formal, né? Para eles, a formalização nem sempre, não porque ele não queira ter direito, proteção, regulação, é porque nas condições que estão postas no mercado de trabalho, ele se formalizar, ele vai ganhar menos, né? Não quer dizer que a vida dele vai melhorar. Ele faz esse cálculo, né, que a gente não coloca no nosso discurso. Então, são muitos desafios que estão postos aí, que eu acho que tratam E também, como a Vera falou, isso é uma outra questão, né? Eu não sei se os trabalhadores estão abraçando a ideia de que eles são empreendedores. Não é bem isso, assim, o que eu vejo no campo, né? É mais uma normalização da falta de... É uma naturalização de que, sim, eu tenho que me autogerenciar e não tem outra opção, né? E aí a gente vai vendo a normalização do fim da jornada de trabalho definida, de você trabalhar, inclusive nós aqui, né? 7 dias por semana, 12 horas por dia, quer dizer, tem uma transformação dos valores que estão orientando a noção do que é justo, o que é justo e o que é injusto no mundo do trabalho, né? E talvez, mais do que nunca, nós estamos sendo chamados a nos contrapor, mas não só a resistência, né? Uma elaboração de que projeto alternativo a gente tem para o mundo do trabalho, frente a essas transformações, né? Então, são dilemas gigantescos. É isso. Obrigada. Bueno. Começando aí pela provocação do meu amigo Vitor, né?
vou falar sob o ponto de vista da minha participação no órgão de regulação do trabalho. A conciliação se dá desde a proposição da lei ordinária lá no Congresso Nacional, passa pela questão das NRs, né, há muito tempo são tripartites, né? Em suma, o processo de negociar o empate já começa aí. Quando chega essas questões a um agente, né, desse Estado, a mim cabe interpretar essa legislação, essa regulação e aplicar, né? E a minha experiência sempre foi no sentido de que, após a aplicação do que tem que ser aplicado em termos de regulação, legislação, pessoal, como os empregadores ficam bonzinhos, né? A gente consegue avanços, senta, conversa com qualquer um, né? Eu e meus colegas conversamos com qualquer pessoa com alguma seriedade. Depois dessa primeira etapa, como a gente consegue avanços que talvez fossem inomináveis, né, ou impensáveis até um tempo atrás. Então, assim, lembro que há 25 anos atrás, faz tempo, né, a gente fez um acordo coletivo exclusivamente sobre saúde e segurança com empresas que utilizavam mercúrio para fazer os termômetros clínicos, né, que hoje já estão meio em desuso. Era um acordo coletivo, envolvia sindicatos, a parte do governo e várias empresas, 3 ou 4 que faziam esses componentes na época. Nós conseguimos avançar nesse acordo muito além do legislado, né? Muito além dos indicadores biológicos de exposição a mercúrio, na época eram ruins, continuam não sendo grande coisa, mas foi feito um baita avanço. A mesma coisa a gente faz há 10 anos com a questão das atividades ligadas ao petróleo, ao setor petróleo. Então, nós temos uma atividade que envolve sindicato, Ministério Público, que envolve a auditoria, envolve, às vezes, um pouco a academia, né? Que é a questão da exposição ao benzeno nas distribuidoras, especialmente um segmento completamente desprotegido, que são os motoristas de caminhão-tanque. Parte desses profissionais não são profissionais vinculados à empresa, tem, entre aspas, autônomos, né? Tem profissionais terceiros, quarteirizados, e essas pessoas tinham contato com esses derivados de petróleo, com benzeno, uma substância carcinógena, para a qual não há um limiar de dose para que o efeito se desenvolva, o efeito câncer se ocorra. Foi feito um trabalho que envolveu as ações de campo e depois uma negociação. Então, no ano passado, em 2018, fechamos também um acordo, né, já sob um outro nome, né, um termo de ajuste administrativo, que envolveu as empresas de distribuição, que envolveu os sindicatos de motoristas, desses motoristas de caminhão-tanque, e que envolveu o governo, que trouxe uma série de avanços. Então, assim, a etapa de conciliar é perfeitamente possível. Ela ocorre na prática, né? Ocorre na proposição da legislação, da regulação, e ocorre, no meu entendimento, funciona melhor, após o Estado agir, né? Evidentemente que agora esses instrumentos de regulação estão sendo enfraquecidos. Então, a nossa possibilidade de fazer iguais intervenções vai ser extremamente fragilizada se essas alterações nas normas, que é o braço executivo daquilo que a lei prevê, né? Se essas normas forem enfraquecidas. Vamos ver, né? Vamos ver se a gente consegue fazer um enfrentamento. Em relação à fala do Paulo, né? Do Leonardo, da Vera, do Mário, eu vou responder da seguinte maneira, né? Eu acho que sonhar um pouquinho sempre é possível. Se nós estamos hoje diante do inominável, né, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar nome aos bois, né? Isto é ilegal, isto é inexequível, isso retira o direito das pessoas. Se a gente está diante do desumano, às vezes, né, algumas falas, algumas proposições, a gente tem que dizer, isto não é humano, isto é ilegal, isto não é protetivo. Se a gente está diante de situações de trabalho que são situações de exclusão, né, o trabalho tem que ser inclusivo. Isso não acontece com criancinha trabalhando, né, não acontece com negar o direito aos PCDs, ao trabalho, à atividade. A gente tem que nominar isso, né, a gente tem que ser expresso.
E se isso envolve algum risco, claro que envolve, né? Atravessar a rua envolve risco. Mas a gente tem que se pronunciar. Eu estava semana passada em São Paulo, lá no Seminário Internacional. Está muito forte por lá a questão de nós formarmos algum tipo de frente que envolva esses objetivos comuns. Tudo que eu falei aqui agora, alguém aqui é contra, independente da sua filiação partidária, dos seus credos, ou do que acredita, né? A gente quer um trabalho humano, a gente quer uma vida para a gente, não uma vida para cachorro, né? Embora alguns cães tenham uma vida boa. Então, assim, essa ideia de construir uma frente que una diferentes para enfrentar esse momento bastante discutida, bastante forte lá, inclusive em algumas instâncias partidárias lá, mas bastante forte na academia e em alguns sindicatos já, é uma ideia que pode ser desenvolvida. Já foi desenvolvida, já tem experiências em outros países, né? Uruguai e outras nações. Então, assim, respondendo aos meus amigos, né? Gostei muito da fala do Mário lá, né? Sair do lugar de fala também, gostei, tanto que anotei a expressão, Mário. A minha sugestão é que a gente saia das coisas isoladas, solteiras, a gente parta para a construção de alguma coisa comum que nos une e que nos transforma em pessoas, e não apenas em espectadores. Tá? Existe possíveis contradições entre a ecologia e o social. Por exemplo, na França, nós tivemos o ministro da Ecologia, o Nicolas Hulot, que é muito popular na França, é um jornalista, ficou com muita popularidade no governo do Macron. Depois de 1 ano e meio, ele pediu demissão, dizendo que havia uma contradição entre a política neoliberal, de política pró-mercado do Macron, e a defesa do meio ambiente, e que ele não podia assumir mais essa contradição enquanto ministro do meio ambiente. No Brasil, o que aconteceu com a Marina Silva é o contrário, né? Quer dizer, era uma ministra ecologista num governo produtivista, eu diria, né? E ela saiu, se eu entendi bem, porque ela falou que não queria que o Brasil se tornasse a OPEP dos biocombustíveis, né? E isso foi uma declaração que o Lula não suportou. E a gente vê o que é essa ambição de o Brasil ser o OPEP dos biocombustíveis, o que realmente nos leva aonde, né? Leva o país e a Amazônia até onde? Eu acho que realmente essa contradição a gente tem que superar de alguma forma, porque senão vamos literalmente morrer, né? Não vamos ter saída se a gente continuar, não conseguir conciliar. E minha fala é exatamente para dizer que não são, na verdade, a contradição não existe, né? Porque o capitalismo ataca ao mesmo tempo a natureza e o trabalho, e se a gente conseguir desenvolver uma política anticapitalista, ela vai ser, ao mesmo tempo, uma política pró-trabalho e pró-vida. O desafio é superar os nossos hábitos, as nossas trincheiras, né? A gente está... Eu venho da esquerda produtivista, né? Eu fiz uma conversão ideológica e filosófica, né? Alguns anos atrás, fiz todo um tipo de... Eu acho que a gente tem que passar por... o capitalismo nos impõe uma reestruturação produtiva, mas a situação nos impõe uma reestruturação intelectual, uma reestruturação ideológica, né? Eu acho que é isso que é, para mim, o nó da questão da alternativa hoje será que nós vamos ser capazes de fazer isso? De superar essa pseudo-contradição entre o social e o ecológico, entre o trabalho, que, na verdade, entre o trabalho morto, né, que nos é imposto pelo capital, e a vida. Se não conseguíssemos fazer isso, nós não temos futuro, nem o capitalismo, mas nem nós mesmos. Então, eu acho que a grande vantagem do Bolsonaro, eu diria, por isso que ele
por isso que o Macron fica tão com raiva do Bolsonaro, é porque ele é o paradigma do tanatocapitalismo, né? Ele é o capitalismo e a morte, a aliança do capitalismo e da morte na sua figura mais pura, né? Então, talvez nós podemos agradecer ao Bolsonaro por ter uma clareza tão grande na sua atuação. Bom, eu agradeço então a todos que integraram a mesa, a todos que ficaram aqui até o final. A gente já desobedeceu bastante aqui o horário da nossa mesa redonda, mas antes de encerrar, eu só queria convidar a todos e todas para a sessão especial número 3, que vai ocorrer hoje a partir das 17h30, no auditório da Faculdade de Direito. Estarão presentes tanto o professor Cienza quanto o professor Couture, então certamente será uma oportunidade de nós prosseguirmos, especialmente esse debate dos atuais cenários, né? A sessão tem como tema a regulação da segurança do trabalho comparativo Brasil e França. Muito obrigado a todos e todas.